Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Simone, eu sou mãe de um anjo azul, Rafael, autista, de quase 3 anos, está quase completando 3 anos. Sou pedagoga e estou no meu terceiro vídeo. O vídeo de hoje que eu trago para vocês é um pouquinho sobre a informação sobre o distúrbio sensorial que a maioria das crianças autistas apresentam e acabam gerando neles um desconforto muito grande. Alguns autistas adultos relatam que determinadas sensações causam até dor neles. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um, dando um relato do Rafa. É isso que eu vou trazer de contribuição hoje para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre o tato. Algumas pessoas têm a visão de que o autista, todos sem exceção, não gostam de ser tocados. Com o Rafa é um pouco diferente. Ele gosta de ser tocado, mas não toda hora, no momento dele. Mas o que ele gosta mais é de tocar as nossas mãos e os pés. Cotovelo, ele tem uma necessidade muito grande, principalmente eu, mãe, o pai, irmão, as pessoas mais próximas, ele tem uma necessidade grande de estar nos tocando e estar ali presente no nosso meio o tempo todo. Mas ele não gosta, por exemplo, de que toque muito o cabelo dele. Não gosta de texturas melequentas. Quando a terapeuta trabalha com ele ou eu faço alguma atividade com cola, com alguma meleca, até com a tinta, ele faz rapidamente, mas logo ele tira a mão, se limpa, passa até na parede, em tudo quanto é lugar para se livrar da meleca na mão dele. Sobre o tato, é mais ou menos isso que eu tenho para falar com relação ao Rafa. Alguns outros autistas têm até umas implicações maiores com relação a isso. Tem autistas que não suportam etiquetas de roupa, determinados tecidos. Eu percebo às vezes no Rafa que se, por exemplo, ele está com uma blusa de manga comprida, e aí eu levanto, ele fica irritadíssimo, ele quer tirar isso. Uma coisa muito difícil de colocar nele é meia e sapato. Ele não gosta, ele gosta mais de andar descalço. Ele aceita, hoje ele aceita com mais facilidade, mas antes era uma briga fazer com que eu conseguisse colocar essa meia nele. Vou falar um pouquinho agora sobre o olfato. O olfato é algo assim que eu ainda estou observando no Rafa, porque o Rafa ainda não fala e se comunica de uma maneira muito restrita ainda e compreende quase nada do que a gente fala, como eu falei no vídeo anterior. Então a maioria das coisas fazem parte da minha observação diária enquanto mãe. Então eu observo diariamente aquilo que causa agitação nele. Então determinadas coisas que eu percebo que ele fica desorganizado ao ter contato com aquilo. Esqueci de falar uma coisa importantíssima do tato. Um dia eu comprei uma lousa. Comprei 2 lousas, uma branca e uma verde. Quando ele teve contato com o giz e a lousa verde, aquela sensação para ele foi sufocante, porque ele rodava e eu não compreendia o que era. Aí no outro dia, para ver se era isso mesmo, eu coloquei a lousa. Ao colocar a lousa, ele já saiu correndo. Então, aquela sensação do giz naquela lousa deu uma aversão muito grande. O que eu fiz para poder ajudar ele? Eu molhei o giz. Aí ele aceitou um pouco mais escrever na lousa. O olfato, o que nós já observamos nele, foi um dia que nós fomos num casamento. Nós chegamos no casamento, logo nós éramos quase os primeiros convidados a chegar. O som ainda não estava ligado, não tinham outras pessoas, então não tinha muitos outros estímulos a não ser o cheiro das flores daquele local. Ele ficou muito agitado, ele rodopiava, ele agitava as mãos, ele às vezes até gritava e tentava o tempo todo fugir daquele lugar por conta desse cheiro. O próximo a falar é o paladar.
O paladar, eu vou dar uma pincelada que em outro vídeo eu vou falar um pouco sobre a seletividade alimentar, que elas estão ali, ó, andam lado a lado. Porque o que acontece? Algumas texturas de alimentos, eles não aceitam, porque eles têm essa intolerância. O Rafa, por exemplo, texturas como purê de mandioca, texturas peguentas, saladas frias, ele também não gosta, chega até da ânsia nele. Um fato interessante que eu ouvi hoje à tarde de um neuro falando, que tem criança que até por conta dos cheiros sentem enjoo, chegam até a vomitar. Voltando ao paladar, o Rafa apresenta algumas situações esporádicas, principalmente quando ele fica doente. Quando ele fica doente, ele rejeita a textura da banana, por exemplo. Quando ele come a banana, ela chega a dar ânsia nele. Percebo também que às vezes o alimento um pouco morno, mais para o frio, também não agrada e ele come uma quantidade menor de comida. Algumas cores também, que aí eu já vou entrar na visão, atrapalham também na hora da refeição. A visão com Rafa, nós observamos caso esporádico, porque como ele não se expressa, não dá para saber muito o que atrapalha nesse sentido. Mas semana passada teve um episódio que foi até engraçado no momento, mas para ele deve ter causado uma desordem muito grande. Nós estávamos na igreja, o teto da igreja ele é arredondado e com listrinhas. Quando ele olhou para esse teto, ele teve uma sensação de desequilíbrio e ele não conseguia andar no chão de maneira normal. Ele vinha, agarrava a gente, chegava até, parecia que estava desequilibrado, parecia que estava andando em um lugar que não fosse firme, de tanto que desorganizou ele. Então eu falei do tato, um pouquinho do olfato, do paladar, da visão, e agora eu vou falar do ponto fraco do Rafa, que é a audição. A intolerância auditiva foi inclusive ela que nos fez buscar ajuda médica. Nós percebemos desde quando ele era pequenininho a sua intolerância por determinados sons. E sempre foi muito cíclico. Quando estávamos fazendo oração em casa, ele fazia um biquinho como se aquilo assustasse, aqueles murmurinhos baixinhos falando ao mesmo tempo. Em outro momento ele tinha intolerância a risadas. Então as pessoas vinham em casa, davam uma risada um pouco mais alta e ele entrava em pânico, corria pela sala. Em outros momentos ele chegou a ter uma intolerância com relação às vozes e mais vozes femininas. Algumas melodias de música também. E isso sempre foi muito cíclico nele. Nós trabalhamos, desensibilizamos, fazemos algumas coisas para ajudá-lo, tanto do nosso lado quanto do dele. Ele dá uma melhorada e de repente ele volta a ter essa sensibilidade novamente. Como eu falei para vocês no início, os autistas que já conseguem expressar o que sentem nessa desordem, eles dizem que sentem dor, muita dor. Então a cabeça dói, o ouvido dói, dá sensação de tontura, sensação de enjoo. Então não é como muita gente acha, como não é algo visível, não é uma sensação que possa passar você forçando a situação. Então, qual é o trabalho que é para ser feito dentro desse distúrbio? O primeiro trabalho é com o autista. A terapeuta ocupacional, junto com a família, junto com a escola, com as outras terapeutas, vão pensar em estratégias de dessensibilizá-lo para que ele consiga conviver com alguma dessas intolerâncias de maneira mais harmoniosa e se desorganize menos, cause menos crises, menos colapsos, menos sofrimento, porque ele sofre muito por conta disso. Então,
para que eles consigam conviver, às vezes, em ambientes sociais, há necessidade muito grande de se entender o perfil sensorial dele, entender o que lhe causa desordem, para poder planejar uma estratégia para ajudá-lo. Mas nós, enquanto família, enquanto sociedade, escola, todos também precisamos nos adaptar a essas intolerâncias. Não funciona assim, vamos forçar, quero ver se ele sente mesmo, como nós, enquanto família, já ouvimos muito isso. Não funciona assim. Nós, se queremos ter esta criança perto, este adulto perto de nós, temos que adaptar o nosso ambiente para que ele fique favorável também. Nós, por exemplo, nunca deixamos de ir para alguma festa por conta dessa intolerância do Rafa, mas nós respeitamos o tempo dele. Vamos à festa e observamos. Se ele começar a ficar muito agitado por conta do barulho ou de outra, da visão, dos estímulos daquele lugar, nós às vezes nos retiramos com ele, vamos para um lugar mais tranquilo e depois tentamos voltar naquele lugar. Quando percebemos que está assim, que ele vai ter alguma crise por conta daquilo, nós voltamos para casa. Mas o que eu aconselho a família e a escola a fazer? Perceber o seu aluno, ouvir a família, considerar o que a família está dizendo e propiciar também esse ambiente tranquilo. Por exemplo, as pessoas da minha família, quando vêm aqui, elas sabem que elas não podem ficar mudas, com certeza não, mas também não gritar, não ter um ambiente muito agitado, para que ele sinta-se feliz dentro daquela situação também. Então, nós temos que entrar nesse equilíbrio. Temos que trabalhar o autista para que ele consiga ter mais tolerância a esses estímulos e temos que também nos adaptar para que esse ambiente fique mais harmonioso para ele. Então, trabalhando juntos para que eles tenham menos sofrimento dentro daquilo que causa esse distúrbio neles. Então, isso é real, não é um distúrbio, não é frescura de mãe. Pode acontecer também em crianças com outros tipos de transtorno, pode acontecer com crianças sem transtorno algum, esse distúrbio. Então, é para ser levado em consideração e todos nós temos que nos adaptar, trabalhando o autista com as estratégias traçadas, dessensibilizando ele dessas texturas, desses barulhos. E, do outro lado, a sociedade, fazendo com que o ambiente que ele viva fique mais harmonioso dentro daquilo que a gente sabe que é intolerante para ele. Por isso que as pessoas precisam buscar informação. Como eu vou saber disso? Como que eu vou preparar um ambiente sem saber que esse problema existe e que causa um transtorno tão grande na vida do autista? Esse é o segredo, buscar informação. Busque informação, leve informação para as pessoas, para que consigamos fazer um mundo mais inclusivo, onde todos eles consigam sentir-se mais felizes dentro dele. Compartilhem com as pessoas, curtam os nossos vídeos, inscrevam-se, deem sugestões de temas que eu posso falar com vocês enquanto mãe, enquanto pedagoga, nas nossas vivências diárias. Espero ter ajudado um pouquinho mais vocês essa semana. Que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Muitos beijos. Tchau, tchau!